Agora sim, microfonado. Boa tarde. Seja bem-vindo novamente à sua cadeira, Lucas Pedrosa. Obrigado. Boa tarde pra você. Vene Casagrande, boa tarde pra você. Ô, Vene Luiz, vem cá. Por onde que a gente vai começar? Cheio de fofoca, né? Aí depois você não gosta que o povo te chame... Você até gosta, né? De Vene Dias. Entendeu? É o nosso papel. Aqui, ó. Primeiro, vamos começar com esse assunto que tá aí? Que é o Flamengo já recebeu ou não o dinheiro referente à multa do goleiro Hugo Souza. Lembrando que o Hugo é do Flamengo, para jogar contra o Flamengo, aquela multinha clássica do Brasil, R$500 mil na conta, isso já havia acontecido e o Flamengo pagou. E dessa vez, o Corinthians pagou. E dessa vez, o Corinthians pagou ou não? Você comentou ontem que são 24 horas. Explica essa situação, Exatamente. Benito. Eu acabei de questionar um dirigente do Flamengo sobre o pagamento dessa multa ao Flamengo e esse dirigente me garantiu que, até o momento, o Pix não caiu na conta do Flamengo. Valor de R$500 mil. No Campeonato Brasileiro, o Corinthians pagou até adiantado. Antes mesmo de a bola rolar, o Corinthians já tinha pago ao Flamengo. Nesse caso, não aconteceu o pagamento da multa, da multa pela escalação até o momento. E aí, muita gente me questiona nas redes sociais o que acontece se o Corinthians der mais um calote no Flamengo nesse caso. Nesse caso, em relação à multa pela escalação, o Corinthians só pode exercer a cláusula de compra prevista a partir do dia 10 de outubro se pagar esse valor também. Ou seja, para o Flamengo é tranquilo, pode até não receber os R$500 mil, mas por outro lado pode ter um jogador de volta retornando e valorizado, porque o Hugo Souza nesse momento está valorizado. Mas se eles decidirem comprar, eles vão lá e pagam uma multa. É isso. Se eles decidirem comprar, eles vão pagar o valor da opção de compra e mais os R$500 mil. Nada mais é do que? Mas, esses R$500 mil seria com juros. Entende? Sim. Aí teria cobrança de juros e mora. Mas é igual quando você quer muito comprar um tênis e você não tem dinheiro. Aí tu vai lá, passa o dinheiro de plástico, que é o cartão de crédito, e aquele dinheiro não existe na tua conta, mas o quê? Só se vive uma vez, Até 3 vezes é sem juros. Passou de 3, aí tem juros. Só que a gente faz com juros mesmo, entendeu? E o Corinthians acho que o Flamengo tá perdendo nesse caso. Não, perdendo não tá. Mas é uma jogada aí do Corinthians, tipo, entender. Agora eu não tenho essa grana, mas quando eu for comprar, eu pago tudo no bolo. Devo, não nego. Pago quando puder. Ah, mas isso não é novidade lá no Timão, né? Isso não é novidade. É verdade. Ué, não é novidade. E é por isso que se fala muito em fair play. O povo quer jogar pra mim, pro meu time, mas na verdade é isso aí, ô Lucas Pedrosa. É essa preocupação dessas, vamos dizer, aventuras financeiras que um clube que sabe que não consegue pagar e vai lá e faz uma dívida, vamos dizer assim, né? Sem dúvida alguma, Fernanda. Eu entendo que o Corinthians ele tem feito essa irresponsabilidade financeira desde o início da temporada, quando ele traz um jogador também agora que ganha mais de R$3 milhões dentro do futebol brasileiro, devendo quase R$2 bilhões. O Corinthians está virando uma bola de neve, mas pelo visto eles não estão nem um pouco preocupados com isso. Muito pelo contrário, esse investimento é para ter um retorno dentro de campo, que eu acho um absurdo, eu já falei aqui diversas vezes. Não é só o Corinthians que pratica inadimplência dentro do futebol brasileiro, mas o Corinthians acaba sendo o caso mais escancarado. Se ele tem que pagar um goleiro para jogar contra o time que pertence ao goleiro, ele deveria pagar, e ele não paga. O Cuiabá, por exemplo, é um time que está na zona de rebaixamento, que provavelmente vai ser rebaixado e que perdeu um jogador para o Corinthians. Então, assim, o Corinthians ele continua cometendo essas irresponsabilidades e, teoricamente, está brigando na zona de rebaixamento do brasileiro, mas está lá na Copa do Brasil e está também na Copa Sul-Americana, com jogadores que ele praticamente não consegue pagar. Então, assim, eu já falei 1000 vezes, fair play financeiro é para isso. É para que os clubes tenham responsabilidade e para que o futebol brasileiro tenha igualdade de condições. Dessa forma, vou tentar aqui, ó, fechei contigo. Compra o teu jogador e não paga o seu jogador, tira o seu jogador, tira sua força dentro de campo e ainda tem o jogador pra mim, mas quando der eu pago. Eu não gosto disso não. Isso pra mim tem um tá aí. Doping financeiro. O golpe tá aí. Não é nem questão de ser fair play financeiro não, isso é doping financeiro. Eu gostei. Gente, na boa, esse exemplo que o Pedrosa acabou de mencionar do Cuiabá é um absurdo. Eles contrataram um dos melhores jogadores do Cuiabá e não pagaram até o momento, estão devendo R$11 milhões ao Cuiabá, que é um clube que briga diretamente com o Corinthians na briga para não ser rebaixado para a Série B. Então eu acho um absurdo a postura do Corinthians, mas nesse caso em relação ao Hugo Souza, o Flamengo está muito tranquilo. Inclusive, para quem não sabe, o valor da opção de compra é de R$800 mil por 60%. Aí o Flamengo manteria 40% desse jogador para uma venda futura. Ô, Vene Casagrande, informação de agora, a gente viu o Alexandro falando ali, ele não foi relacionado com o jogo. O Flamengo acabou de anunciar que ele teve um desconforto muscular
Segundo o Flamengo, ele não tem lesão, ele vai ser apenas poupado para esse duelo, que é um duelo importante pelo Campeonato Brasileiro, mas eu acredito que na ausência do Alexandre, o Ayrton Lucas, embora tenha feito partidas bem aquém do que ele pode apresentar, o Ayrton Lucas pode suprir essa ausência do Alexandre aí, que fez uma boa partida contra o Corinthians, inclusive fazendo o gol da vitória. Internamente, Vene Casagrande, lá dentro do Flamengo, o que a gente está passando uma leitura aí em relação ao Felipe Luiz, ao Alexandre, aos jogadores, é que não se briga só pela Copa do Brasil, se briga também agora pelo brasileiro também? Olha, eu acho que o Flamengo não pode jogar a toalha em nenhum momento. Embora, se a gente parar e analisar o cenário, é um cenário totalmente difícil. Mas o Flamengo tem que pensar em vencer sempre. Inclusive, antes do jogo da volta pela Copa do Brasil, o Flamengo tem 2 jogos importantes pelo Campeonato Brasileiro. Pega o Bahia e pega o Fluminense. São rivais fortes e esses 2 jogos podem servir de preparação para esse duelo com o Corinthians, que eu vejo como um duelo extremamente importante e até o momento da temporada o duelo mais importante. Porque o Flamengo nitidamente, até mesmo na postura pela diretoria do Flamengo, de pedir para mudar a data da Copa do Brasil, está priorizando a Copa do Brasil. Sim, eu concordo com essa postura porque eu vejo a Copa do Brasil bem mais tangível ao Flamengo do que propriamente o Campeonato Brasileiro. Viu a palavra que ele está usando agora? Você viajou, ele está lendo aquela apostila da banca de jornal para fazer concurso. Então explique, Vene, o que é tangível? Tangível é algo que você pode... A se tocar. É isso, exatamente. Você pode encostar. O intangível é como se fosse um sentimento, por exemplo. Entendeu? Meu amor por você aí do outro lado é algo intangível. Ou inacalçável. Deu pra entender? Deu pra entender. Expliquei bem, professor? Obrigado, Vene Pasquale. Você que tá de óculos, você que é o professor. Ô, Lucas Pedrosa, como você faz essa leitura ali? Eu também acho que o brasileiro, ele é um campeonato tão surpreendente, né? E tão... ele muda o seu cenário. Em algumas rodadas você olha, por isso que eu acho tão precoce quando ainda no primeiro turno, tal time tem tantos % de chance de cair. Eu acho isso muito... eu acho isso muito ruim, porque eu não consigo... Eu consigo ver, ainda no primeiro turno, por exemplo, um time que, cara, calma aí, já cair agora... Né? Sim. Enfim, e pro título a mesma coisa, ô Lucas Pedrosa. Você calcula a matemática. A matemática ela é praticamente indiscutível. Só que o futebol ele não é uma ciência exata. Ele acontece coisas, por exemplo, o Fluminense tinha 8 pontos, estava na zona de rebaixamento, praticamente rebaixado, e já conseguiu sair da zona do rebaixamento com a vitória de ontem. Então, assim, em relação ao Flamengo, eu não vejo o Flamengo sendo campeão do Campeonato Brasileiro. Para mim é 0 chance. Eu cravo aqui, é 0 chance do Flamengo ser campeão brasileiro. Mas o Flamengo tem que jogar o Campeonato Brasileiro primeiro, para alcançar as primeiras colocações, porque isso vale dinheiro. Cada colocação que você ganha dentro da tabela, você consegue ganhar um dinheiro a mais. E o Flamengo tem que se preocupar em quê? Independentemente das outras competições, da outra competição que é a Copa do Brasil, em classificar direto para a Libertadores, em ficar entre os 4. Porque se ficar levando o Campeonato Brasileiro no banho-maria, pode ser ultrapassado e pode ir para a pré-Libertadores. Então, na minha visão, o Flamengo tem que sempre ter o foco de vencer todos os jogos, de conseguir fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, pro lado financeiro, pro lado esportivo. Agora, falar em título, eu acho isso utopia, intangível. Eu não vou falar sobre esse assunto com vocês, eu vou só perguntar. Toda vez que acho que agora a grande imprensa e até... Você sabe como é que vai ser agora, sim, né? Sim, Deixou chegar negócio desse negócio Entendi. assim, né? Vão falar muito disso. Inclusive uma pessoa que vai falar também, entendeu? Vai falar? Vai Não, falar. não vou Ele vai falar. começar. Não Aí vou eu falar. vou começar o quê? Eu não vou falar. Por quê? Sabe negócio de médico que não pode operar o filho? Não vou falar. Sabe? Eu não tenho capacidade... de falar qualquer coisa. Não tem. Eu não posso, porque eu faço parte do processo. Então eu não vou falar sobre isso, eu vou só perguntar, entendeu? Eu vou perguntar pra você, vocês sabem disso. Eu sempre gosto de motivar aqui os torcedores cariocas. É isso aí, não, ainda dá pro Vasco, ainda dá pro Fluminense, ainda dá pro Flamengo, vambora. Mas sobre este assunto, eu não vou falar opinar. então. O Botafogo tem 57 pontos. Para com isso, por que você O tá falando do Palmeiras tem Botafogo agora? 56. Cadê? E o Fortaleza tem 55. O Flamengo, com um jogo a menos, tem 48. Desculpa. Esse jogo a menos, só para ressaltar, é contra o Internacional, que vem numa crescente absurda, e esse jogo é no Beira-Rio. Não dá. O Flamengo não vai ser Acabou campeão esse brasileiro. Não, pra mim, tá entre Botafogo e Palmeiras. Eu não descarto Fortaleza também não, porque o futebol é isso aí, né? Tá correndo por fora, mas se eu tivesse que apostar, E Botafogo agora tá ou correndo Palmeiras? só com isso, né? E ó, Foi eliminado do atrás do Sul-Americano. Flamengo está São Paulo com 47, Bahia com 45,
e Internacional com 45. Que eu então, falei para com mim, você a ontem? disputa do Flamengo Que eu falei? é muito mais se manter entre os 4 do que ser O que eu campeão. falei? Fala pra ele, pode falar. O quê? Mas você me falou várias coisas. Eu falei daquele, né? Eu falei, tem um time também que eu tô preocupada. Ah, ela falou de São Paulo. Eu- Ela falou de São Mas Paulo. no Brasileirão? Não quero falar sobre isso ao vivo. Olha só, eu vou te falar Gente, aquilo que eu te falei quando você me falou Respeitem isso. os meus medos e o meu respeito. O seu único medo tem que ser um verde. E o Palmeiras é enjoado. Olha só, a gente vai falar do Vascão agora, mas pra dizer que a CBF vai pagar, vai honrar... Não, em um na minuto. verdade, Como só é que vai para ser? ser Um justo, minutinho, um a minutinho. FIFA vai pagar o valor do salário do Pedro A na FIFA. CLT. A Isso. FIFA. E o Flamengo está costurando um acordo com a CBF para que a CBF pague o valor do direito de imagem. Porque, pela regra, a FIFA paga do salário CLT. O que é salário CLT? O que está ali na carteira assinada. E, geralmente, o salário é dividido entre CLT e direito de imagem. É meio lá, é? 60%. 60%, geralmente, eu não tenho como cravar que do Pedro é isso, mas 60% CLT e direito de imagem é até 40%. Muito bem, olha aqui, o Vene Casagrande, as chaves do terreno do Flamengo finalmente estão nas mãos do Flamengo. A prefeitura formalizou todo esse acordo de posse do espaço onde vai ser construído o estádio do time da Gávea. Vene, tá animado? A gente falou de locução no Maracanã, inclusive isso foi noticiado lá no telão, não foi? Não colocaram lá uma Sim, colocaram, arte? mas eu acho que tem que comemorar sim, fazendo uma analogia, você que está aí nos assistindo, exemplo, se você um dia teve o sonho de realizar a compra de uma casa própria, ou ainda tem esse sonho, é basicamente o que o Flamengo fez. O Flamengo pegou as chaves da sua casa própria e agora vai começar a construção da casa própria. E ontem, nesse evento aí, o Rodolfo Landim disse que a previsão é de inauguração para o dia 15 de novembro de 2029, ou seja, daqui a 5 anos, uma previsão bem otimista. Espero que de fato consiga realizar essa Quantos projeção. anos? 5 anos. 5 anos, assim. Daqui a 5 anos, o torcedor rubro-negro ele Antes pode... da próxima década. É isso aí. O torcedor rubro-negro ele pode vivenciar a inauguração do tão sonhado estádio próprio do Flamengo. Uma baita atitude dessa atual gestão que correu para fazer isso, independentemente seja questão política ou não vou entrar nesse mérito, igual muita gente faz essa acusação, pegando a chave justamente em semana de eleição. Gente, pouco importa. Eu acho que o torcedor rubro-negro ele precisa desfrutar desse momento, porque para mim o que falta para a história do Flamengo, para o Clube de Regatas do Flamengo é o estádio próprio. E é algo que está muito próximo. Daqui a 5 anos, o torcedor pode vivenciar isso. E uma atitude bacana do Landim, que ele falou nessa entrevista coletiva também, é que ele pretende lançar o projeto Tijolinho Virtual, que aí os torcedores vão poder ajudar com o pagamento de algum valor, e aí o nome desse torcedor vai ficar num painel lá durante a construção. Basicamente o que aconteceu na construção do CT, que o torcedor ele poderia dar uma ajuda e ficava o tijolinho ali com o nome desse torcedor. Bacana demais. Parabéns ao Rodolfo Landim e toda a gestão que conseguiu correr para isso. E eu não vejo problema nenhum no mundo político, e eu não estou falando só do futebol, estou falando na nossa sociedade, se a pessoa teve uma boa gestão e perto do fim dela ele vai querer fazer algo histórico que seja positivo. Claro. Isso é ruim, ô Pedrosa? Pelo contrário. Olha, tá chegando perto da eleição, ele quer botar no nome dele. Que legal! Gente, correu daqui atrás. a 50 anos o Rodolfo Landim não vai estar mais aqui, mas a nova geração de torcedores do Flamengo vai ter uma casa para chamar de sua. Isso aí, independentemente das escolhas do Landim, da briga política que a gente sabe que tem um ano eleitoral, é para sempre. É como, se eu não me engano, foi o Jorge Elal que fez o CT lá do Flamengo, é para sempre. O nome do Jorge Elal tá lá para sempre e o Flamengo tem um CT para sempre. É a mesma coisa do estádio. Então, independentemente de semana ou não, o torcedor, como o Vene falou muito bem aqui, tem que aproveitar esse momento. O Flamengo é um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos do futebol brasileiro. Aqui está uma lista detalhada dos principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. Títulos nacionais: Campeonato Brasileiro, Brasileirão. 7 vezes: 1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020. Copa do Brasil: 3 vezes: 1990, 2006, 2013. Copa dos Campeões: 1 vez, 2001. Títulos internacionais: Copa Libertadores da América: 2 vezes, 1981, 2019. Mundial Interclubes, Copa Intercontinental: 1 vez, 1981. Copa Mercosul: 1 vez, 1999. Copa Ouro Sul-Americana: 1 vez,
1996. Títulos estaduais. Campeonato Carioca. 36 vezes, 1914, 1915, 1920, 1921, 1925, 1927, 1939, 1942, 1943, 1944, 1953, 1954, 1955, 1963, 1965, 1972, 1974, 1978, 1979, 1979, especial, 1981, 1986, 1991, 1996, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017, 2019, 2020. Taça Guanabara. 24 vezes, 1970, 1972, 1973, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984, 1988, 1989, 1995, 1996, 1999, 2001, 2004, 2007, 2008, 2011, 2014, 2018, 2020, 2021. Principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. O clube tem uma enorme base de torcedores e uma trajetória marcada por grandes conquistas tanto a nível nacional quanto internacional.